ex-ministro José Dirceu disse que recorrerá à OEA nos Estados Unidos a fim de que esta entidade mande que Dirceu tenha um novo julgamento, pois não teve seu direito ao duplo grau de jurisdição para recurso. Qual é a pressão jurídica que o Brasil pode sofrer da OEA e qual a sua opinião sobre o assunto e a supremacia nacional em relação a este julgamento? Só queria explicar, quando eu falei do eleitoral, é porque eu sei que o doutor Ademir teve grandes embates no eleitoral, quando era juiz eleitoral, foi disso que eu me lembrei. Mas a pergunta agora é sobre o José Dirceu e a eventual interferência da OEA no julgamento ou na imposição de um segundo julgamento para ele. A colega quer saber, pior. Olha só, esse julgamento da ação penal foi uma lição para todo mundo. Né? Foi uma lição para a sociedade brasileira, que pela primeira vez ela viu pessoas sendo julgadas que normalmente não respondiam por esse tipo de comportamento. Foi uma lição para o Supremo Tribunal Federal, porque ele teve que julgar originariamente uma ação penal, que não era muito comum, porque normalmente o Supremo Tribunal Federal julga recurso das decisões do juiz do primeiro grau. E eu tenho dúvida que se esse processo chegasse ao Supremo Tribunal Federal no grau de recurso, talvez o resultado não fosse isso. Mas foi um desafio. Foi um desafio para os políticos, porque o que aconteceu? Na redação original da Constituição havia a figura da imunidade parlamentar, ou seja, não se instaurava o processo contra o deputado federal ou contra o senador sem que a Câmara dos Deputados ou o Senado autorizassem. E, sistematicamente, eles não se manifestavam sobre isso, não negavam nem concediam. A Constituição foi modificada e agora não há mais necessidade desse tipo de autorização. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem que começar a julgar. Já está começando a julgar processos contra deputados federais e senadores. E aí a prerrogativa de foro que eles têm passou a ser um péssimo negócio. A prerrogativa de foro, quando não se instaurava o processo, era um ótimo negócio, porque eles não eram julgados. E agora não há mais necessidade de autorização e eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E se forem condenados, estão condenados. Ou seja, recorrer para quem? Se eles já foram julgados pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, foi um julgamento emblemático para todo mundo, para a sociedade, para o Supremo Tribunal Federal e para os acusados, que estão se sentindo injustiçados. Lógico, quem é condenado se sente injustiçado. Eu entendo a angústia do José Dirceu, do Genuíno, da família deles, mas é a angústia também de alguém que é condenado aqui em Bom Jesus, que é condenado pelo Tribunal de Justiça, é angústia. Quem foi condenado e acha que foi injustiçado. A grande verdade é que essas pessoas achavam que esse tipo de comportamento, ou não era crime, ou se sabiam que era crime, achavam que não iam dar em nada, então isso foi emblemático. É um direito que ele tem de ir ao OEA? Sim, tá? Mas sinceramente, acho que é mais uma manifestação política do que jurídica. A Constituição até prevê que o tribunal pode estar sujeito a decisões de tribunais internacionais sobre direitos fundamentais, desde que o Brasil tenha aderido ao processo de criação. Foi uma inovação da emenda constitucional 45. Tá? Então, o Brasil, eventualmente, poderia estar abrindo mão de uma parte da sua soberania em razão dos julgamentos de tribunais internacionais envolvendo violação a direitos fundamentais. Mas, convenhamos, o Brasil é um país democrático. Dizer que a Suprema Corte do Brasil, num julgamento feito pelo colegiado, do qual houve um outro recurso para valer, de que esse julgamento tenha violado o direito fundamental, aí pegar pesado demais, desculpa a expressão que não é jurídica. Não é o caso. Não é. Tá? Então,
esses tribunais internacionais, direitos fundamentais, isso é para julgar ditador, para julgar genocídio, para julgar outros tipos de procedimentos. Não o julgamento feito pela Suprema Corte de um país, como foi feito aqui. Então, eu compreendo a angústia de quem foi condenado, tá? Mas ele foi condenado. Ele vai ter que cumprir pena. Tá? É o preço que se paga por viver numa sociedade como a nossa. Tá? Ou seja, ninguém é irresponsável, tá? Num país que se intitula como democracia. Todo mundo tem que responder pelos seus atos. Tá? E essas pessoas responderam. Tá? Se foi justo ou não foi, eu não conheço o processo. Tá? Não vou ser leviano de dizer, mas foram julgados. E todos nós nos submetemos às leis que disciplinam a nossa vida e sociedade. Nós nos submetemos às decisões administrativas dos governantes que nós elegemos e nós estamos sujeitos às decisões judiciais. E ali, tá, houve julgamento e, em princípio, o que foi decidido está certo. Olha, a nossa colega aqui embaixo está preocupada com o nosso salário. Se vale a pena, vale sim, doutor. Graças a Deus. Nós ganhamos brutos. Você faz a conta do ministro Supremo é 29. Tira 5% do ministro do STJ. Vem descendo, nós chegamos a 27 mil. É um excelente salário. Só que, infelizmente, como o Cláudio falou, nós não ficamos ricos. Sabe por quê? Porque nós também não controlamos às vezes a nossa vida, mas a sociedade nos exige comportamento. Meus filhos têm que andar, têm que estudar um bom colégio, como todos eles, mas nos cobram uma posição. Agora, depois disso, nós ganhamos, a partir de janeiro, um auxílio moradia, quase acabaram com a gente. Porque é um absurdo eu morar em apartamento em Niterói, o Cláudio tem apartamento em Niterói e tem auxílio moradia, não é? É imoralidade. Mas porque os ministros supremos têm, porque os deputados têm. Outra coisa, nós não temos cotas de gabinete. Um deputado federal tem uma cota de gabinete de 70 mil reais. É quase 4 vezes o nosso salário que nós ganhamos. Agora, não reclamo, doutora, não reclamo, eu agradeço a Deus. Se eu fosse uma pessoa equilibrada, quando eu fui com 27 mil bruto, aí tira 27,5%, imposto de renda, tira a parte INSS 11%, aí a senhora vai baixando isso aí. E nos exige o comportamento. Quando eu saí do escritório, eu era sócio do Alaí. Eu ganhava mais no escritório para ser juiz, mas eu achei que era calmo. O Alaí hoje, graças a Deus, se ficasse no escritório, bom Jesus teria 2 donos. Ele tem a metade e eu teria outra metade, financeiramente. Mas eu não reclamo, doutor, não reclamo. Agora, sobre a questão da OEA, inclusive essa matéria já foi, né? Ela já foi submetida e explicou que não há no julgamento supremo nenhuma violação a direitos humanos. Obedeceu-se o devido processo legal previsto na Constituição. Tem? A Laísa quer direito de defesa, mas aqui não pode. Ele não tem defesa.